E nós iríamos não, né? Vamos agora para a nossa última sessão antes do almoço, que é uma sessão que, com alguns convidados com intervenções rápidas, que nos trazem um olhar de que tudo que nós temos falado do currículo azul, seja na construção do currículo, seja na construção da formação de professores, no engajamento da sociedade ou na produção de materiais, que eram os 4 desafios que a Unesco nos colocam, elas são feitas com parcerias, como falamos aqui ontem, até no momento que a ministra Luciana Santos e o secretário executivo Gregório Dumec foram assinar o documento. Parceria é um processo essencial nesse momento, nessa história. Voltando até um pouco para a realidade brasileira, mas é ligado ao mundial, as escolas azuis e o currículo azul se faz com muitas parcerias institucionais, com muitas organizações que assim o fazem. Então eu gostaria de chamar para compor a mesa aqui alguns desses exemplos que vão agora fazer esse olhar de como o movimento do currículo azul e da educação azul dialogam com as suas instituições. Então eu chamaria para compor a mesa aqui comigo o Eric Honorato Nunes, que é estudante de mestrado da Universidade Federal de São Paulo. Fabion, coordenador de Ciências Humanas e Sociais e Ciências Naturais da Unesco, Brasil. Miguel Paranaguá, diretor executivo do Instituto E. Ana Carla Pinheiro Lima, que é coordenadora do Núcleo de Pesquisa e Tecnologias do Bioparque Pantanal. E o Rodrigo Cebrian, do Elceano. Acho que cada uma dessas histórias representam as centenas e milhares de parceiros que temos em diferentes lugares. E eu iniciaria com o Eric, que nós apresentamos logo mais cedo. O Eric, ele é estudante de mestrado, com muito orgulho de minha parte, sobre minha orientação, apesar de eu ser extremamente ausente, e sinto uma falta de ter aprendido mais com o Eric nesse processo. O Eric, como mencionei, ele tem feito o mestrado dele sobre a comunicação em Libras, sobre o oceano, e acho que ele representa também essa força da juventude, dos estudantes, da pós-graduação e como eles podem fazer essa interação, né, com o ensino básico. Então, Eric, muito obrigado e contigo agora. Boa tarde, tudo bem com vocês? Então, em primeiro lugar, vou fazer minha audiodescrição. Eu estou usando uma roupa marrom, um sobretudo marrom, um sapato preto, meu cabelo é enrolado, cacheado, estou usando um óculos e tenho barbas e brincos, e também adereços. Meu nome é Eric, meu sinal na comunidade surda é este. Eu sou surdo e eu sou de São Paulo. Então, gostaria de agradecer a cada um pelo evento, pela recepção. É um momento bastante especial para nós, comunidades surdas, podendo ser representada aqui em língua de sinais. Eu estou muito feliz também de ver surdos aqui comigo. É realmente uma grande alegria, surdos iguais a mim, então agradeço a organização por tudo isso. Gostaria de agradecer também aos 2 intérpretes que estão aqui fazendo a minha tradução para o português, para que vocês tenham essa acessibilidade e possam entender o que eu estou falando. Então, o meu tema é focado, vou explicar rapidamente, né? Eu sou estudante de mestrado, com orientação do professor Ronaldo, e eu estudo na Unifesp, e desenvolvi um projeto, uma iniciação científica, em que eu estava observando a sociedade, como era o contexto social
oceânico. Como isso é chegado para as pessoas surdas? Como isso é chegado para as escolas de surdos? Muitos surdos não sabem sobre temas do oceano, não têm esse conhecimento. Então, eu descobri que não havia sinais na área. Era algo muito vazio, muito escasso. E eu fiquei bastante preocupado com essa temática. Como serão, então, para os surdos do futuro, se eles não têm acesso a essa informação? Então, eu pensei em desenvolver meu projeto. Não, para gravar a gente também. Então, eu fiz um apanhado no Brasil, né, de quantos surdos tem. E, de acordo com o IBGE, de 2010, temos bastante surdos. Né? 5,1% dos brasileiros declararam ter pelo menos alguma perda permanente de audição. Então, isso é algo muito importante. Né? Temos idosos surdos, crianças surdas. Então, é importante que eles tenham acesso a essa cultura oceânica também. Saber os animais, saber do que se trata, como vivem. E eu percebi que não tinha nada disso. A escola não dava esse ensino para os surdos. E são muitos surdos que vivem no Brasil. Então, isso é algo muito importante de ser falado e que a inclusão realmente aconteça para essas pessoas. Tem que ter um incentivo ao aprendizado de forma harmoniosa, para que essas pessoas elas tenham acesso a projetos diversos que contemplem essa temática. Então, eu pensei em como fazer isso. Bom, eu gosto bastante de desenhos, porque os surdos são bastante visuais, então eles assimilam melhor por meio de retratos. Então, desenhando esse polvo, eu coloquei as camadas, as características importantes do meu projeto. Fiz a tradução, então eu vou contemplar a comunidade surda, acessibilidade linguística, educação ambiental, o glossário bilíngue, e profissionais tradutores, intérpretes de Libras e ciências biológicas. Tudo isso contemplo no meu projeto. E é importante que vocês possam entender. Porque são formas de informação que incentivo também ao surdo. Mas também não só os surdos, os ouvintes também, não, os surdos também podem aprender junto com a gente. Então, foram esses contextos que eu analisei durante a minha pesquisa. É importante lembrar também que há uma lei 13.146 de 2015, que ela assegura direitos e condições para que as pessoas com deficiência tenham acesso igualitário à cultura, é a LBI. Então, todos nós temos direito à informação de forma igualitária, temos que ter educação de forma igual. E sabemos que os surdos perdem muitas informações, eles não têm tanto acesso à língua como os ouvintes têm, tem muita perda, devido à língua de sinais ser uma língua minoritária. Então, é importante incluir isso, né, e falar sobre essa lei, que ela existe e defende as pessoas com deficiência. Eu listei também alguns espaços que é necessário ter acessibilidade linguística, como, por exemplo, museus e aquários, que deve existir a comunicação plena para que a cultura seja preservada e os surdos tenham acesso a isso e possam contemplar e, enfim, ter todos esses tipos de informação e eles consigam ter mais conhecimentos. Espaços culturais, museu, acessibilidade arquitetônica também. É preciso que isso seja contemplado nesses locais. A Libras também tem que estar por meio dos intérpretes de Libras, por meio de discussões na política, e também ter sinais que tenham esse contexto para o surdo entender, e as crianças também, principalmente as crianças, para que elas possam se sentir incluídas nesse processo e adquirir cultura oceânica, e serem tocadas e emocionadas pela língua de sinais, que é a língua delas. Além disso, tecnologias assistivas ajudam bastante nós, pessoas com deficiências, pessoas surdas, que utilizamos a língua de sinais, porque a gente se vê nesses contextos e é de rica acessibilidade. Nós sentimos confortáveis, incluídos, quando a gente vê a nossa língua e podemos nos identificar e nos comunicar por meio dela. Então, temos representantes surdos na nossa comunidade e vê-los também nesses contextos é de grande valia. Temos artigos também legais, que eu listei alguns,
que explicam sobre discussões e o espaço da política. Por exemplo, o artigo 30, que diz sobre espaços públicos e privados que devem ter acesso coletivo e devem garantir acessibilidade de pessoas com deficiência. O artigo 42 também, que ele prevê que produtos, serviços, instalações culturais sejam acessíveis. E o 53, que fala sobre tecnologia inclusiva. Também pode ser utilizado na pedagogia, para crianças. Então, isso é muito importante ter leis que respaldem os nossos direitos. E, principalmente, também na área oceânica, porque não incluir tudo isso na acessibilidade para o nosso tema de hoje. O objetivo, então, do meu projeto, eu listei também algumas questões. E o meu objetivo é treinar e oferecer educação para essas pessoas, como eu falei. É uma iniciação científica e como abordar nesses espaços de educação a questão oceânica, usando a Libras e o português, porque são as línguas que a gente utiliza aqui no Brasil. Então, de maneira resumida, a gente fez um apanhado, né, do nosso trabalho e utilizamos a abordagem qualitativa, que a gente reuniu dados do Brasil inteiro, a gente entrevistou pessoas da comunidade surda para responder essas questões. Nós avaliamos como que é a acessibilidade, por exemplo, no meio da internet, no celular, como que as pessoas se sentem de acordo com dados sobre o oceano. Se elas têm acesso a isso, então professores, intérpretes, pessoas surdas, como elas se sentem sobre esse tema? Elas conhecem? A gente fez uma entrevista. Então, coletamos por meio de pesquisa e entrevista, foram 98 pessoas que responderam, que estão incluídas na comunidade surda, foram 35 surdos, 63 ouvintes que responderam ao formulário com diversas perguntas. Então, tem os estados, Pernambuco, Minas Gerais, São Paulo, foram 17 estados brasileiros que fizemos perguntas para as pessoas sobre como elas se sentiam em relação aos sinais e às palavras vocabulários oceânicos. Então, em azul, por exemplo, são estudantes que têm relação com a língua. Em verde, professor de Libras. Então, eu criei um gráfico para mostrar qual foi o perfil dos entrevistados. Também perguntei o que eles achavam do kit da acessibilidade, aqui em laranja. Se tinham sinais termos, se eles conheciam sinais. Então, eu fiz vídeos perguntando para eles o que eles estavam, o que eles viam, o que eles entendiam sobre. E aí eu perguntei para eles como eles preferiam que o glossário fosse feito, como eles preferem ter essa informação. Alguns responderam glossário impresso, outros preferiram glossário virtual, outros gostam de impresso e virtual para ter acesso a essas informações. Então, tiveram várias informações que eu coloquei no projeto. Então, como isso poderia me ajudar a criar um glossário para surdos na língua deles sobre o oceano? Então, também perguntei o que vocês acham mais importante ter nesse glossário. Então, eu fiz um apanhado, as pessoas falaram que era mais importante ser fotos, imagens, outros falaram que os termos em vídeo eram mais importantes. Enfim, cada pessoa falou sua opinião e eu compilei todas as informações em um documento. E o que tem S é o surdo, que o O é o ouvinte. Então, eu compilei todas as respostas que eles me deram até para me ajudar a construir o glossário com uma demanda que seria possível, tangível para essas pessoas. O que elas precisam? O que eu posso facilitar a vida deles para que eles tenham acesso a informações oceânicas? Então, saindo também do contexto só acadêmico, instituições, para a sociedade em geral, o que elas precisam? O que necessita para essas pessoas que elas fiquem mais próximas do oceano? Então, dividi meu trabalho em etapas. Foram 5 etapas. Não foi um trabalho fácil, foi bem árduo. É voluntário, é importante falar. Eu faço realmente meu trabalho por amor, porque eu amo a área oceânica e eu amo a comunidade surda. Então, juntar essas duas áreas, para mim, realmente é muito importante. Eu comecei a iniciação científica também na Universidade de São Paulo. Então, tem parceria, né, de outras universidades também.
E aí eu consegui fazer esse projeto. É importante falar também que a nossa verba. Fiz uma tabela com a criação de imagens em libras e a imagem dos animais, por exemplo, para vocês verem. E sou eu, estou diferente, meu cabelo está cortado, agora está maior. Mas é a juventude, a gente muda mesmo. E agora eu já estou um pouco mais velho. Mas fiz esse desenho no começo do meu projeto, tirei uma foto, na verdade. E aí eu coloquei explicando, e também mostrei para a criança, mostrei para as pessoas, e elas ficaram bastante animadas quando elas viram esse desenho que vocês estão vendo, porque elas nunca tinham visto isso. Nossa, em libras e um desenho de uma baleia, a correlação disso, elas ficaram tão felizes, e isso me deu uma alegria imensa, a reação das pessoas vendo o meu projeto ainda bem incipiente quando eu comecei. Os materiais que eu utilizei, então mostrei para vocês aqui fundo verde, iluminação, vestuário, posição de filmagem, né? Toda a preparação bastante prévia para fazer isso, não é algo fácil, tem que ter uma preparação. E eu pensei em fazer um roteiro do meu trabalho. Realmente tive grande... eu pesquisei bastante a área oceânica, eu coloquei imagens, preparei primeiro os desenhos, depois fiz um texto com conceito, e, por último, eu dei um sinal-termo. E ainda eu sinalizei e coloquei em QR Code com audiodescrição para que as pessoas tivessem acesso àquele material de múltiplas formas, de forma bem acessível pela internet. Então, agora eu ampliei para vocês verem como é que ficou o glossário. Ele ficou assim. Então, tem a palavra, o sinal em QR Code, a imagem do animal. Então, dá independência para as crianças. Por que independência? Porque as crianças elas podem fazer de forma autônoma. Elas podem pegar um celular, ou, enfim, um adulto pode ajudá-las, e elas podem pesquisar de forma sozinha sobre o oceano. Então, eu fico feliz de poder oferecer à comunidade surda isso, mas também aos ouvintes que têm interesse, podem conhecer os sinais, podem se aprofundar nesse tema, é muito importante. Então, esses são os QR Codes, que vocês podem escanear, caso vocês tenham interesse. São exemplos como pinguins, baleia azul, tartaruga de couro gigante em libras. Por exemplo, esse é o pinguim, que eu estou sinalizando agora, dessa forma. O segundo sinal é a baleia azul, que é assim. A gente faz o sinal também com bastante estudo, vendo como é que é a fisionomia, como é a fisionomia do animal. E a terceira, tartaruga de couro ou gigante. Couro. Sinal dessa forma, assim, tem a tartaruga e em cima é colocado couro, né, que diz a espécie dela. Não é uma tartaruga normal, é uma tartaruga de couro gigante. Então, tem a mão por cima da outra mão. Essa é a tartaruga, qualquer tartaruga. Esse é o sinal geral de tartaruga, principalmente terrestre. Mas no mar, como é? A tartaruga assim, ela vai se afogar se for feita assim. Ela não tem a mesma fisionomia que outras tartarugas. Então, cada tartaruga, assim como as pessoas já falaram, os oceanos são diversos, os animais são diversos também. Então, tem diferença da tartaruga que é da terra, um jabuti, por exemplo, e uma tartaruga do mar. E isso tem que ser muito claro para as pessoas, para verem as barbatanas, para verem como a tartaruga ela se movimenta dentro do mar. E tem que ser explicado de forma minuciosa, detalhada para as crianças. Se não tiver a Libras, língua de sinais, como eles vão entender? Como vai ser o futuro? Como eles vão entender que tem diferença de uma tartaruga terrestre para uma tartaruga oceânica? Então, necessita ser minucioso e detalhado. E eu gostaria de falar agora também, né, que não é para pensar também só no futuro, mas no hoje. O que podemos fazer agora? O que podemos aperfeiçoar, planejar também sobre a Escola Azul, que tanto foi falado hoje. Eu trago essa proposta para vocês também, para pensar na representatividade surda, incluí-los nos seus trabalhos, porque isso é muito importante.
O meu sonho é oferecer essa acessibilidade para todo mundo, para todo o Brasil. E eu estou realmente imensamente feliz, porque ontem eu conheci, né, uma moça do Equador, que ela veio até mim para conversar sobre o projeto dela, e ela me mostrou que existem surdos que utilizam a língua de sinais do Equador na área oceânica. Lá no Equador também tem língua de sinais, né? Cada país tem a sua própria língua, e lá também tem esse esforço para incluir surdos do Equador no quesito do oceano. Então, a gente não pode deixar de fora a acessibilidade, a gente tem que sempre contar com as pessoas para que elas entendam. É que isso é muito importante. Muito obrigada pela atenção de todos. Parabéns para vocês também, surdos da escola que vieram, parabéns também. Muito obrigado, Eric, parabéns pelo trabalho incrível que você faz e que nos estimula, me estimula a pensar cada vez mais nessa diversidade, nessa inclusão, nesse olhar, nessa década do oceano que tem como lema deixar ninguém para trás. E acho que a gente tem muito a olhar e aprender, né, não deixar ninguém para trás. Aproveito para agradecer, né, aos tradutores de Libras que nos permitem, né, entender toda essa riqueza que o Eric está trazendo. Então, a Raíssa Brito e ao Jusemar Júnior, nosso muito obrigado por toda a tradução, por toda a comunicação que tem permitido. E, em nome daí, trazendo dessa apresentação e todo esse aprendizado do Eric, que a gente possa conhecer mais, assim como a Daniela já trouxe, né, no Equador, encontrando como tratar isso em todos os outros países também, nessa inclusão nas línguas de Libras, que são particulares de cada país, né, que a gente possa também trabalhar com isso. E finalizo como iniciei o dia hoje, daí, dizendo a alegria de termos uma escola azul bilíngue, agora, de dizer bem-vindos, bem-vindas todos os estudantes, todos os professores, professoras. Eu acho que vai ser uma grande alegria poder trocar com vocês, aprender com vocês e construir esse processo junto. Muito obrigado. E aí, dando continuidade, então, eu gostaria agora de convidar para trazer, né, talvez quem é aí o nosso maior parceiro nacional dentro desse desenvolvimento. Acho que tudo que a gente tem falado do programa Escola Azul Brasil, a Olimpíada Brasileira do Oceano, a Aliança Brasileira pelo Oceano, elas são sempre ligadas globalmente ao movimento da década do oceano, mas nacionalmente elas são coordenadas, né, pelo Programa Maré de Ciência da Unifesp, em parceria com o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação e com a Unesco Brasil. Então, eu gostaria de agradecer muito a presença do Fabion e passar para você trazer um pouco nessa sua visão nacional sobre esse processo. Obrigado, Ronaldo. Bom, eu agradeço o convite, muito honrado de estar aqui. Queria cumprimentar os colegas aqui da mesa. Eu sei que a gente está um pouco apurado com o tempo, né, mas eu queria começar essa fala lembrando a fala da Ana Paula Prates ontem, né, e eu achei muito interessante. Ela trouxe essa questão, né, ela estava levantando o quanto o oceano estava quietinho ali, né, só absorvendo CO2, né, a gente nunca dava muita bola para ele, e agora a gente vê o oceano cada vez mais envolvido aí em eventos extremos, seja no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Caribe, Sudeste Asiático, e aí isso me remeteu a uma memória afetiva, né, porque eu estava lembrando quando eu era criança, a minha mãe, Ronaldo, ela era professora de filosofia, né, e lá em casa a gente tinha muito livro de filosofia, muito livro de mitologia grega, e toda criança não gosta de ler, né, então os pais ali forçam, né, que a criança leia alguns livros, né, e aí eu lia muito livro de mitologia, né? Não está passando aqui. Não sei se tem como passar. Mas acho que travou. E aí eu estava lembrando, né, da figura de Poseidon, né? E quem gosta de mitologia grega sabe que os gregos eram muito hábeis aí a associar certas características na natureza
a seus deuses, né? Gaia, né, a figura da terra, Pan aos bosques, né? E aí eu parei para pensar ontem, escutando a fala da Ana Paula, né, por que Poseidon tem essa mística de ser um deus tão duro, né? Acho que é a última pessoa que a gente chamaria para ser amigo, né? Não é amável de maneira nenhuma, né? Porque se a gente for pensar, dos deuses gregos é o deus mais imprevisível, né? O deus mais mercurial de todos, né? Um deus que poderia ser o deus que une os continentes, um deus associado à origem da vida no planeta, né? Mas não, né? O deus que está associado ao terremoto, o deus da força, o deus dos cavalos, né? O deus muitas vezes da vingança, quando ele se associa a Nêmesis, né? Então, assim, tudo que ele remete, né, é um estereótipo do oceano na sua figura mais negativa, né? Então, o que eu começo aqui minha fala, né, aqui pela Unesco, é justamente nesse sentido da gente tentar entender que, obviamente, isso é uma visão do oceano, que é legítima, mas o oceano é muito mais do que isso, né? Então, acho que a gente está, exatamente como o Ronaldo colocou, num momento muito propício, né? A gente tem, na verdade, 3 décadas que são convergentes, né? A década da ONU para o oceano, a década de restauração de ecossistemas, que fala bastante de manguezais, de temas ligados ao oceano também, e uma década nova, que é a década da ciência para o desenvolvimento sustentável. Então, a gente tem 3 marcos que são muito importantes, pelo menos dentro da agenda da ONU, além do ODS 14, né, que é inteiramente dedicado ao oceano. Então, o que a gente quer, e acho que é o que nos une aqui, né, nesse evento, né, é obviamente um oceano que seja mais resiliente, um oceano que seja mais limpo, mais previsível. A gente nunca vai domar a natureza, né? Isso a gente sabe que a gente nunca vai conseguir isso, mas a gente pode deixar o Poseidon ali mais quietinho, né? Como diria Ana Paula Prates ontem, né? E aí, pela Unesco, aqui no Brasil, né, e aí isso é uma simplificação bem grosseira, né, muito simplista, a gente tem trabalhado 2 grandes frentes, né? Primeiro, fortalecer a cooperação na ciência oceânica, né? E isso a gente tem tentado apoiar os nossos colegas da nossa sede em Paris e no escritório de Veneza, da Comissão Oceanográfica Intergovernamental, a COI, porque se a gente parar para pensar, a década do oceano ela tem esse qualitativo, né? Ela é uma década de ciência, tem ciência no meio, né? Então, nesse momento que a gente discute, né, de maneira tão acalorada se deve ou não explorar petróleo na foz amazônica, né, a gente tem que ter argumentos científicos, né, tem que ter evidências, né, e se investe muito pouco em ciência oceânica, infelizmente, né, se investe muito pouco em oceanografia, em biologia marinha, né, então, para você ganhar esse debate, né, você precisa convencer os negacionistas de plantão e você precisa investir em ciência oceânica, né. Então, muito do nosso papel como Unesco é tentar acelerar essas trocas entre os países, e o Brasil tem um protagonismo fantástico, né, dentro do Sul Global, na ciência oceânica, e cumprimento aí o papel do Ministério da Ciência e Tecnologia nessa área. E a segunda grande frente, né, e com apoio aí do Ronaldo, dos colegas do Maré de Ciência e tantos outros parceiros aqui nessa mesa também, é tentar avançar nessa agenda de cultura oceânica, né? Instigar jovens, crianças a entender o papel do oceano na regulação do clima, na mitigação de uma série de questões, né? Na produção do oxigênio que a gente respira. Então, é importante que a gente entenda, né, o seu papel na nossa vida cotidiana. E aí, claro, né, nós temos uma série de conteúdos, né, assim como os colegas da mesa anterior, né, que nos antecederam, também convido vocês a visitarem não só o site da Comissão Oceanográfica Intergovernamental, mas o site aqui da Unesco Brasil, que tem uma série de conteúdos, vários deles, inclusive, apoiados, né, pelo Maré de Ciência, já traduzidos também para o português, e podem ser baixados gratuitamente por vocês. Bom, e aí eu chego aqui nos 2 últimos slides aí para também dar tempo para os colegas falarem, e aí eu vou entrar realmente no tema aqui da nossa mesa, né, que é sobre parcerias. Como é que a Unesco tem tratado essa agenda aqui no Brasil e com quem que a gente tem se relacionado? O primeiro grande ator, eu diria, tem sido com portos, né? Por que portos? Né? Porque portos são verdadeiros laboratórios aí
para trabalhar o oceano. A gente tem recebido cada vez mais demandas de portos aqui no Brasil, porque são laboratórios para você trabalhar a economia azul, planejamento espacial marinho. Portos, por natureza, são áreas que muitas vezes têm conflito, né, porque envolvem grandes obras, envolvem relações, às vezes, tensionadas com a comunidade. E para a gente tem sido um laboratório de aprendizagem fantástico, né? Então, a gente começou a primeira experiência com o Porto de Suape, que é esse na foto, que é lá em Pernambuco. Não sei se vocês já visitaram essa região, mas é uma região muito bonita, porque é a região de Porto de Galinhas, de Cabo de Santo Agostinho, né? Hoje você tem vários resorts lá, Vila Galé, etc. E sempre que eu ia lá, eu ficava surpreso, porque os turistas ali não sabiam que tinha bens assim fantásticos do patrimônio histórico do Brasil, né? Você tem uma foto ali de um forte que foi um forte português, foi um forte holandês, passou pela mão enfim, de uma série de conquistadores aí, e hoje essas pedras do forte estão sendo retiradas para fazer muro de arrimo de pessoas ali que estão ocupando irregularmente aquela área ali, né? E às vezes pessoas que estão ali de veraneio, né? Casas de gente rica, assim, enfim. Então tem uma série de questões assim que precisam ser trabalhadas, e para a gente foi um grande laboratório, porque a Unesco é uma agência de educação, ciência e cultura, então a gente tem trabalhado essas várias frentes aí do nosso mandato. Essa experiência de Suape nos ajudou também a explorar outras, né? E Suape tem essa mística também muito interessante, né? Também é claro que é supervalorizada essa teoria, né, dos tubarões lá de Boa Viagem, né, que em função de Suape hoje eles vão para Boa Viagem porque o fluxo dos navios grandes ali alterou a rota deles, né? Mas isso também está sendo investigado, né? E pode ter seu componente de verdade, né? Então, muito do nosso trabalho ali foi propiciar estudos, diagnósticos e uma série de elementos que ajudaram a gestão do porto, né? Nessa relação com a comunidade, também a investigar uma série de questões aí econômicas, sociais e ambientais que eram importantes ali para a região. Isso nos fez assinar recentemente um novo acordo de cooperação com a Companhia Docas do Rio, né, com a Portos Rio, também para trabalhar a economia azul e outras questões similares, e agora a gente está trabalhando com a Codeba, que é a Companhia de Docas da Bahia, num projeto que tem uma relação também muito intensa com comunidades quilombolas também, que foram afetadas pelas obras dos portos ali da Bahia, né? E lembrando que muitas vezes são pelos portos que os nossos países, as nossas histórias começam, né? Então também tem esse componente muito interessante que a gente precisa explorar. Bom, e aí o último slide aqui, só para dar um panorama muito rápido, né, para eu também passar a bola para os colegas aqui da mesa, mas aqui esse elenco de atores assim que a gente tem trabalhado nessas parcerias ligadas à cultura oceânica. E aí eu sabia que eu ia cometer uma gafe, Rodrigo, ontem, porque eu estava trabalhando nesse slide tarde da noite, esqueci eu falei, eu vou esquecer um parceiro nosso. E aí esqueci de colocar um grande parceiro nosso, que é o Oceano, né, que é o Rodrigo Cebrián, o Rodrigo Tomé, que são parceiros fantásticos de conteúdo, nos ajudam com conteúdos lindíssimos aí, que a gente posta no Instagram da Unesco, que é tudo que eles fazem para o Blue Monday, né, que são conteúdos curtos de vídeo, mas assim, maravilhosos, que tanto a Unesco Brasil, a Unesco Sede utilizam, né? A gente vai apoiar um projeto novo, que eu não vou dar spoiler, que é para a COP30, talvez o Rodrigo comente. Então peço desculpa aqui desde já, tá, Rodrigo? De ter esquecido aí, não foi intencional. Nada que 2 milhões não resolvam. Exato, exatamente. Você podia ter aumentado até, né? Mas aí, só para dar um sobrevoo aqui, o que eu acho interessante do slide é que tem vasos comunicantes, né? Essa turma toda se conversa, né? Então, assim, a gente trabalha com o Boticário, que trabalha com a Cátedra, que trabalha com o Rodrigo. Então, assim, é uma grande família, né? Que todo mundo é amigo, está todo mundo aqui nesse evento, né? E eu falo que é uma polinização cruzada, né? A gente vai trabalhando aqui, vai trabalhando lá, um apresenta o outro. Então, a gente trabalha muito com o Ministério do Meio Ambiente, com o MCTI,
A Fundação Grupo Boticário, assim, a Unesco é super grata, né, porque eles são parceiros fantásticos no Conexão Oceano, em uma série de pesquisas, estudos que a gente foi parceiro deles, então não tenho nem palavras, né, para esse casamento, que foi um casamento, inclusive, facilitado pelo Ronaldo, né, que fez essa ponte aí, e eles têm sido patrocinadores de uma série de atividades nossas. Maré de Ciência, eu não tenho palavras também, né, para agradecer o Ronaldo, a Tatiana, a Keiko, né, que têm sido também muito parceiros em uma série de programas assim que a gente tem muito orgulho, né, desde das escolas azuis a outras iniciativas aí que a gente tem trabalhado nos últimos anos. Estou aqui com o Miguel, do Instituto E. Ele e o Oscar Metsavá também têm feito um trabalho fantástico de restauração de ecossistemas, né, de restingas, fizeram um trabalho fantástico também da saúde das praias do Brasil com esportes náuticos, né, com a Confederação de Surf, com a Confederação de Vela, né, um estudo muito legal que está para sair. A gente tem um braço acadêmico que é muito forte, que é a Cátedra Unesco para Oceanos, que fica na USP, que é o professor Alexander Turra, que também não tenho palavras aí para agradecer tudo que ele tem feito por nós. Ele conduziu os trabalhos do grupo de engajamento do G20 para o Oceano, né, o O2, então, pessoa central também dentro dessa arquitetura aí de parcerias. E, por último, a gente tem a figura dos embaixadores da boa vontade da Unesco, das pessoas que nos ajudam aí nessas campanhas, nesses eventos. Aí tem o Oscar Metsavá, né, e também a Maia Gabeira, que recentemente se juntou também à Unesco, né, como uma grande embaixadora aí da causa. Hoje ela é a porta-voz oficial da Unesco para todos os temas de biodiversidade, ela que grava os vídeos, as campanhas da casa, né, para esses temas, e espero eu que ela esteja também nisso, né, como surfista de grandes ondas, né, que ela possa também passar uma mensagem para esse público jovem, né, que precisa estar engajado nessa agenda de oceano. Então, em resumo, é isso, pessoal. Assim, eu acho que essa agenda toda, né, a década do oceano, apesar dela ter sido cunhada pela ONU, ela não é uma década da ONU, né? Ela é uma década de todos nós, né, da sociedade civil, da academia, do setor privado, das escolas, né? Então, essa é a mensagem aqui. E só se dá, e só é possível se a gente conseguir fazer esse emaranhado aí de alianças, de parcerias, e fico muito feliz de estar num evento como esse, ver esse sonho aqui está sendo concretizado. Ronaldo, obrigado de novo aí pelo convite, você sabe que você pode contar sempre aí com a Unesco. Muito obrigado, Fábio. Realmente eu sei que eu posso contar, esse é sempre seja nacionalmente, seja globalmente, é sempre uma parceria muito importante, acho que em tudo que a gente tem feito e construído. Muito obrigado sempre por todo o apoio e liderança. E aí eu convidaria o Miguel Paranaguá, agora do Instituto E, que também a gente tem sido construído várias ações muito interessantes para a sua visão aí do processo. Boa tarde a todos e todas. Obrigado, Ronaldo, Keiko, estendendo também o agradecimento a todos a organização do evento. Deixa eu tentar puxar um pouquinho mais. Foi. Estou muito feliz de estar aqui. Queria parabenizar, não só agradecer, mas parabenizar a todos pelo evento, principalmente os alunos. Eu acho que todas as falas de ontem foram muito tocantes para todos que estão aqui, e é muito inspirador. Eu acho que é muito inspirador ver essa juventude tomando a liderança e servindo de exemplo para outros alunos, né? Já são 110 mil hoje alunos, né, aqui no Brasil, e espero que cada vez esse número se multiplique. Bom, eu queria hoje falar um pouco para vocês uma perspectiva um pouco diferente. Eu não vou falar exatamente de currículo azul, mas de cultura oceânica de uma forma mais abrangente. Então, eu estou aqui representando o Instituto E. O Instituto E é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos, fundada e baseada no Rio de Janeiro. A gente não atua somente no Rio de Janeiro, né? A gente trabalha bastante com cadeias produtivas na Amazônia e com projetos ao longo de todo o Brasil, mas eu acho que hoje especificamente eu quero falar, pelo menos para começar, depois eu vou
tocar em outro assunto também, mas para começar falando de um projeto no Rio de Janeiro, como o Fábio até contou um pouco, um projeto de recuperação da vegetação original da Restinga, ali na Orla Carioca. Eu passo o slide. Então, esse projeto iniciou-se em 2009. Eu não sei quantos já tiveram oportunidade de visitar o Rio, ali na Orla de Ipanema do Leblon. A gente tem feito um trabalho em parceria, então é importante aqui falar e mencionar todas essas parcerias. A área da Orla Marítima do Rio, ela é uma área de proteção ambiental sob gestão da Prefeitura, sob gestão da Secretaria Municipal do Rio de Janeiro, Secretaria de Meio Ambiente do Rio de Janeiro, e a gente conseguiu, através do fortalecimento dessa parceria, já são hoje 16 anos de trabalho para a restituição da vegetação original da Orla. Esse é um projeto pioneiro, então, principalmente num contexto urbano tão desafiador, tão icônico como a Praia de Ipanema, a Praia do Leblon, a gente chegou a perder até o contato com essa vegetação, contato com essa importante presença da vegetação ali na Orla, por diversos benefícios que eu já vou contar para vocês. Mas eu queria ressaltar que quando a gente está falando de cultura oceânica, a gente está falando não só do mar em si, acho que isso já foi mencionado aqui, mas de todo o ecossistema que se rodeia. E a vegetação da Restinga, com certeza, é uma delas. Então, esse projeto ele é fundado e presidido pelo Oscar Metsavá. O Oscar Metsavá, ele além de fundador do Instituto E, ele é embaixador da boa vontade da Unesco para a sustentabilidade e embaixador da ONU para a década dos oceanos. Então, foi um projeto idealizado por ele, claro, junto com toda a equipe do Instituto E, com os outros parceiros também do projeto, de realmente retomar uma vegetação, e aí eu já vou passar logo o próximo slide, retomar uma vegetação que antigamente, essas fotos são da década de 1920 até 1940, que originalmente percorria toda a praia. Então você via do Arpoador até o final do Leblon, do final de Ipanema até o final do Leblon, toda uma orla robusta de restinga, com uma vegetação muito abundante, e que tem um papel essencial para diversos fatores, desde a contenção do nível do mar, das ondas, da ressaca, diversos outros benefícios para a fauna e da flora local. Então, como eu já trouxe as fotos maiores, mas em 1920 mais ou menos, a gente tinha essa orla de Ipanema e do Leblon muito abundante, que infelizmente, ao longo dos anos 70, no desenvolvimento, e muito entre aspas desenvolvimento, da cidade ali nos anos 70, com a construção das avenidas, a construção do emissário, do pier de Ipanema, essa vegetação foi totalmente destruída. Então, entre 1970 e 2009, a gente tinha condições da orla ali de Ipanema totalmente concretizadas. Então, a gente realmente passou por cima da vegetação para construir essas avenidas no momento. Tudo bem, anos 70 a gente não falava muito ainda de preservação do clima, então era um outro contexto, ok? Mas em 2009 a gente já sabia a importância disso e a relevância dessa vegetação. Então a gente começou, através dessa parceria público-privada com a Secretaria de Meio Ambiente do Rio de Janeiro, a adoção desses canteiros. Então a gente começou, inicialmente, a remanejamento de areias, a colocar areia novamente para ter o relevo natural das dunas, da Restinga, e ao longo dos anos seguintes a gente foi fazendo todos os plantios para realmente resgatar essa vegetação. Então, ao longo de 2009, 2011, 2013, a gente fez todo um plantio de diversas mudas de restinga. Hoje já são mais de 8 espécies nativas e mais de 40 mil mudas plantadas nas orlas de Ipanema do Leblon. A gente teve um percalço no caminho em 2018 por conta da destruição durante um bloco de carnaval. Então, a gente faz questão até de falar disso, porque é importante a mobilização da sociedade civil como um todo também. Então, esse projeto está numa área pública, ele é uma área de proteção ambiental, mas nem todo mundo sabe disso. Então, ele é uma área que é frequentada por muita gente. A Praia de Ipanema é uma das praias mais famosas do Rio de Janeiro, do mundo, e ela realmente
é muito desafiador. Assim. A gente tem não só o plantio foi feito, mas agora a gente tem que fazer a manutenção desse espaço. Então, como a gente faz a manutenção desse espaço, é sempre necessário o envolvimento da sociedade civil. Então, em 2018, a gente teve essa dificuldade, esse desafio a mais por conta dessa destruição durante um bloco de carnaval, mas a própria liga, a própria associação dos blocos de carnaval, ela nos ajudou financeiramente com recursos para a restituição dessas dunas, desses canteiros que foram destruídos. E a gente conseguiu evoluir o projeto. Em 2022, a gente também expandiu esse projeto para o Leblon. Então, hoje são 26 canteiros em Ipanema e 2 canteiros no Leblon, ali próximo ao Jardim de Alá. E em 2024, a gente teve um reconhecimento da Unesco, que eu vou contar um pouco mais depois, que foi muito relevante também para o nosso projeto. E ainda dando um spoiler, essa apresentação é um pouco antiga, mas agora em 2025 a gente expandiu também esse projeto para a Barra da Tijuca. Então a gente acabou de fazer a adoção de 2 canteiros. A Barra da Tijuca é uma praia na zona oeste do Rio, mas também uma praia muito urbana, que são contextos bem diferentes, né? Na Barra da Tijuca não foi destruída a restinga de uma forma massiva como foi em Ipanema e Leblon, mas também está totalmente degradada e precisa de um projeto de recuperação. Então, como eu falei já um pouco no discurso, hoje já foram mais de 40 mil mudas plantadas, 28 canteiros de restinga, mais os 2 na Barra, então já são 30 na verdade, mais 10 mil metros de área replantada, e 6 mil metros cúbicos de areia remanejada. Então foi um trabalho feito com a Prefeitura, com a Conlurb, que é a gestora de resíduos no Rio de Janeiro, de remanejamento de areia, né? Então a gente colocou toda a areia, como eu estava mencionando. Já são mais de 8 espécies nativas plantadas e uma recuperação da própria fauna, além da flora. Alguns benefícios do projeto, né? A contribuição para esse resgate da fauna e da flora típicas do ecossistema nas praias. Então a gente tem diversos animais voltando à praia, inclusive um casal de coruja já foi avistado. A gente tem diversos outros roedores e diversos animais típicos daquela praia que tinham sido realmente perdidos, né? Quando você só tinha concreto, você não tinha mais essa vegetação ali. A fixação do solo também é um benefício muito importante, né? Principalmente com as espécies rasteiras de restinga, as espécies reptantes, elas têm um trabalho muito importante de fixação do solo. A consequente redução da velocidade dos ventos e das ondas. Então, a gente vê, por exemplo, infelizmente a gente não cobriu toda a faixa de areia do Leblon. E eu não sei quantos de vocês já viram, mas em diversos eventos de ressaca na praia do Leblon, a água, as ondas invadem a rua, invadem os próprios prédios que ficam ali na orla, enquanto em Ipanema, onde a nossa vegetação já está mais abundante, essa restinga, essa vegetação da restinga faz uma proteção natural para essa contenção das ondas. Tem outros fatores aí também que influenciam a gente não conseguir chegar ali no Leblon, mas a gente está sempre insistindo para tentar avançar. A própria restinga ela também funciona para absorção de água, né, como qualquer outra vegetação, e a criação de microclima. Então, em parte da praia onde existe essa vegetação, a gente já viu redução ali de 1 ou 2 graus na temperatura média da restinga. E como mencionei rapidamente ali na timeline, ano passado a gente teve durante o G20, a gente teve a visita da Audrey, diretora-geral da Unesco, no Brasil, né? Ela já estava, por evento do G20, ela já estava no Rio de Janeiro, e a gente teve o reconhecimento aí da Unesco, uma grande parceria, do projeto dentro do Programa de Restauração Cidadã da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica. Então esse é um reconhecimento para a gente muito significativo, mostrando para a gente que a gente está no caminho certo, né, que dentro de um contexto totalmente urbano e desafiador, a gente conseguiu fazer o resgate da vegetação original ali da restinga, e além do reconhecimento é um empurrão, vamos dizer assim, um impulso para a gente ir expandir e buscar outras áreas também para fazer esse projeto, né, buscar outras parcerias. E além da parceria com a Unesco, a gente também tem a parceria com a própria Osklen, né? A Osklen é um dos patrocinadores do projeto desde o início, desde lá de 2009, e a gente teve outros parceiros também ao longo desses 16 anos.
como a Havaianas, a Ipanema, que é também uma marca de sandálias. O Airbnb hoje é um dos parceiros que aporta bastante recurso também para a gente conseguir a manutenção desse projeto, e a manutenção é bem cara. Tá? A manutenção realmente dá muito trabalho, por todos esses motivos que eu já contei. E o Janeiro Hotel também, que é um parceiro. Claro. Bom, são as fotos que como eu comentei, da visita da Audrey, um pouco do plantio aí com mais colegas e outros convidados que a gente sempre chama também para fazer parte desses plantios. E só para finalizar, muito rapidamente, eu queria comentar também de um outro projeto que a gente faz, numa parceria novamente com a Unesco, o Movimento Oceans, que junto com os esportes e com as confederações brasileiras de surf e de vela, apoiamos a década dos oceanos, né, visando potencializar e usar a influência do esporte como meio de mobilização. Então, como que a gente consegue, através dessas parcerias, fazer com que os atletas, os campeonatos, os eventos adotem a cultura oceânica e sejam líderes dessa agenda. Então, a gente já está trabalhando já está com um projeto, né, de trabalhar em 15 praias ao longo da costa brasileira. Já fizemos, então, esse diagnóstico ficou pronto, na verdade, no final do ano passado, um diagnóstico para entender toda a percepção, né, socioambiental dessas federações, das confederações e das subsequentes federações estaduais de vela e de surf, e com isso a gente pretende fazer muitos outros projetos, sempre em parcerias, sempre multi-institucionais. Obrigado. Muito obrigado, Miguel, e obrigado aí por toda a parceria do Instituto E. Acho que a gente iria para as nossas duas falas finais agora. Eu primeiro convidaria a Ana Carla, do Bioparque Pantanal, que tem sido aí um grande parceiro numa construção, nesse processo que a gente está iniciando de construir o Currículo Azul em Mato Grosso do Sul, no meio do estado, né? Então, por favor, Ana Carla. Bem, primeiramente eu gostaria de agradecer ao Ronaldo pelo convite, parabenizar pelo evento, e também, sabendo do adiantado da hora, eu queria, na verdade, propor para vocês aqui, né, um pensar realmente além da superfície na questão de oceano, né, na questão do Currículo Azul, porque eu vim aqui representar, né, um empreendimento público que tem uma proposta de levar, né, ao público que vai visitá-lo conhecimento e experiência, né? E dentro do Bioparque, que fica, para vocês saberem, é o maior aquário de água doce do mundo, né? Eu vim aqui falar de oceano e me reportar um aquário de água doce, né? Então, o Ronaldo, bem visionário, fez a proposta para a gente de pensar, né, estender essa questão do oceano às águas doces, né? E com um desafio muito peculiar, que é o Pantanal, né? O Pantanal ele tem um bioma muito diferenciado, que é, na verdade, uma mescla de outros biomas, né? Então, a gente tem ali Cerrado, a gente tem Mata Atlântica, a gente tem Amazônia, né? Um pouquinho de cada um ali representado, a gente tem charcos, e que nos possibilita essa investigação, vamos dizer assim, né? Ou vamos dizer assim, nos proporciona instigar a pensar como trabalhar a questão do oceano dentro desse contexto. Então, aqui, o Ronaldo, já pensando nisso, por meio exatamente das parcerias, né, interinstitucionais, nos convidou a aderir, né, à questão do Currículo Azul, da sua implementação e tudo que vai vir a partir dessa parceria que está sendo estabelecida. Nós nos dirigimos aqui, então, à Secretaria de Educação do Estado, né, que prontamente nos recebeu e aceitou a proposta. E dentro disso, então, eu vou trazer aqui para vocês, né, um convite, ficou firmado, né, eu já havia falado com o Ronaldo. No próximo mês, então, nós vamos estar falando um fórum regional, né, do Centro-Oeste, no maior aquário de água doce do mundo, né? Então, a gente vai estar falando, dentro do maior aquário de água doce do mundo, sobre
o oceano, né? E as suas vertentes, a pulsar das águas, a questão dos ciclos das chuvas, né? As mudanças climáticas e tudo que é decorrente do tema. Não vou me estender, vou convidar vocês a conhecer o Bioparque, né? No próximo mês, nosso evento vai ser no dia 7 de maio. E eu trouxe aqui um vídeo institucional que mostra um pouco do trabalho que a gente vem fazendo lá dentro, que muito me orgulha, né? E que eu faço parte hoje da coordenação do núcleo de pesquisa. Eu estou aqui também com a doutora Andréia, que é uma parceira nossa lá. Também temos outros parceiros que gostariam de ter vindo, né? Mas, infelizmente, a gente não conseguiu. Mas fica o convite e conheçam um pouco mais do Bioparque Pantanal. Obrigada. Em Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, fica o maior circuito de aquários de água doce do mundo, que é também o maior aquário público do Brasil. A obra, que foi desenhada para impressionar pelas mãos do renomado Rui Otaki, é hoje um dos 50 melhores destinos do mundo para se visitar. Mas, no fundo, o Bioparque Pantanal é muito mais que isso. Para mim, ele é como mergulhar em um sonho, algo que eu achei que existisse só na minha cabeça. Mas acredite, é tudo de verdade. No fundo, o Bioparque é por encantamento. É a oportunidade de fazer educação por meio da sensibilização e da conscientização ambiental, mostrando como a nossa fauna e flora são incríveis e precisam da nossa atenção, agora e para o amanhã. No fundo, é sobre entender como somos donos e, ao mesmo tempo, pertencemos a algo maior, independente das nossas diferenças. Esse é o meu lugar preferido, porque ele é meu, foi pensado para mim. Aqui somos respeitados, aceitos e interligados por toda essa vida ao redor. Bioparque é poder conhecer a fundo um vasto universo de espécies, biomas, vidas, né, que tem tanto a ensinar pra gente. E aqui vivemos a descoberta bem de pertinho. São diversos profissionais de várias especialidades, né, dedicados a criar e manter aqui o ideal, o equilíbrio. E os nossos animais retribuem, se reproduzindo. Uma prova do quanto isso aqui é natural para eles. Nem precisa ir a fundo para ver que isso aqui respira tecnologia e inovação, né? Tudo do mais moderno para a saúde e bem-estar dos nossos animais, até para pesquisas cada vez mais avançadas e para surpreender nossos visitantes também. Educação ambiental, pesquisa, conservação, inclusão, tecnologia e inovação, cultura e lazer. No fundo, o Bioparque Pantanal é tudo isso.
São todas as vidas que aqui crescem, se reproduzem e nascem. São todas as descobertas, as certificadas e aquelas sentidas com o coração. É o que há de mais novo, de última geração. E o que isso pode oferecer a todas as gerações? São os encontros. Cada brilho no olhar. Bioparque Pantanal. Espaço de experiência e conhecimento para todos. Oi, vamos aprender um pouquinho de italiano? Eu tenho que ensinar aqui como é que se fala esse número, ó. 32 em italiano, Muito obrigado, Ana Carla. Parabenizo. Quem não conhece o Bioparque Pantanal, eu sugiro conhecer. Eu tive a oportunidade de conhecer ano passado pela primeira vez, estive lá recentemente. É absolutamente incrível. É absolutamente incrível. O trabalho de inclusão que eles fazem, se você destacar, é fantástico. Eu nunca tinha visitado um outro espaço público de ciência, tecnologia, de divulgação científica que tivesse, por exemplo, adaptado para receber pessoas com autismo. É muito incrível o trabalho e agradeço demais toparem a parceria, né, de ser um azul não só da água doce do Pantanal, mas um azul marinho, e nesse modelo que agora Mato Grosso do Sul vai sediar um dos próximos fóruns, o Fórum Centro-Oeste, e vai ser uma construção de um currículo azul bem interessante para quem está longe do mar. Muito obrigado. Nós ficamos honrados, Ronaldo. Muito obrigado mesmo. E aí, para a gente encerrar, hoje sou eu com o pé no almoço, todo mundo está acabando, calma lá. Ontem era o Toninho, sou eu. Mas essa sessão, mas da importância dos parceiros, né, você não faz, acho que tem, antes da parceria, tem até a questão da gente pensar, perdão, que quando a gente fala de comunicação, ou de educação, a educação e a comunicação, elas caminham muito juntas, né? Acho que a educação ela tem um impacto até de mais longo prazo, e demora mais para aparecer, e a comunicação ela tem um papel essencial de mobilização. E as duas coisas devem caminhar juntas. E uma das grandes alegrias que eu tive nesse movimento da década, 2 anos e alguma coisa atrás, foi conhecer os oceânicos. Né? Então, agradeço muito ao Rodrigo Cebrián, ao Tomé, que não está aqui, a toda a equipe, Eduardo e os demais. Mas queria convidar, então, o Rodrigo para falar um pouco de onde, né, do oceano, mas de onde vê essa relação também com a educação. Obrigado, já agradecendo. Ficar por último uma mesa tão inspiradora é bom e ruim, né? Ruim porque o tempo, daqui a pressão do tempo, mas é muito bom porque ao mesmo tempo você fica tão inspirado, né? E o papel do oceano, a gente é um movimento, a gente se caracteriza ou se chama como movimento de reconexão, conhecimento e amor pelo oceano e pelas suas criaturas. A gente não essencialmente não somos biólogos, não somos cientistas, somos produtores de audiovisual, mas somos muito apaixonados pelo oceano. E já, assim, de fato, assim, é tão bacana, porque a cabeça já explode aqui, né? Já a quantidade de ideias, eu comecei até porque eu vou adotar a audiodescrição, que eu não vou ser capaz de fazer, mas eu percebi que eu vou tratar disso na minha análise, que eu não sei fazer minha audiodescrição. Mas eu vou adotar isso porque eu acho isso tão maravilhoso. E fiquei encantado também com uma coisa que, como é que a gente não teve essa ideia antes que o Eric trouxe, assim, quando você está debaixo d'água, a gente que mergulha muito fazendo o oceano, a gente não fala, né? Não consegue falar. E a gente, eu gosto de falar, né? A gente, né, Bárbara? A gente gosta de se comunicar, de falar. Poxa, vamos aprender, né? Ou seja, mais linguagem dos sinais, assim, eu achei tão bonito, assim, pensar, né, até nisso como uma matéria, você poder se comunicar, né, pelos sinais. Então, já estou cheio de ideias. Poxa, com o Bioparque do Pantanal, poxa, maravilhoso. Eu tive uma vez a oportunidade de passar na frente por causa de outro trabalho, não consegui entrar, mas entrarei. As parcerias que instituí com o Fabião, ou seja, com tudo incrível. Então, e a gente, para ser bem sucinto, eu acho que para a gente ir inspirado, assim, para o nosso almoço, primeiro, assim, muito rapidamente, como eu já falei, o oceano, ele é um movimento de reconexão, conhecimento e amor pelo oceano e suas criaturas. E a gente se apresenta e quer ser entendido, e muito assim é o nosso trabalho, a gente é ferramenta, a gente é tradutor, né? A gente é um hacker do bem entre a comunidade científica, entre a produção científica e
o mundo, né? Ou seja, a gente quer conectar as pontas, mas principalmente conectar a importância da produção científica e das ações que são feitas pelos institutos, né? E parcerias assim, para conectar com as pessoas, para as pessoas se entendam parte. Não por acaso o nosso nome do nosso projeto se chama Euciano, porque a gente não entende como diferença, né, entre o oceano, a natureza, né, e nós, seres humanos. Somos a natureza, somos parte de um mesmo sistema. É o mesmo pensamento que a gente sente muito honrado de estar participando de eventos em que a gente, às vezes, se sente um pouco intruso, né? Mas não existe as valências, as competências, etc. Mas também tem que começar a se entender como parte de comunidade científica, sociedade civil, criadores de conteúdo. Vamos todos nos entender como um grande ecossistema de conexão, de amor, de transmissão de saber, né? Ou seja, né? E a gente trabalhar em conjunto. E a gente se coloca nesse lugar. A gente é ferramenta. Nos usem, nos contratem, porque é o que a gente quer fazer. Fazemos os vídeos de graça, porque é o que nos interessa e queremos produzir com força, com recursos para projetos científicos, para institutos, etc. Então, eu queria passar aqui para a gente realmente encerrar um curta, que foi bastante premiado, produzido pelo Tomé, chama A Voz do Oceano, e que aí eu acho que nos inspira um pouco para esse final dessa manhã e a gente sair daqui entendendo um pouquinho melhor onde a gente quer chegar, por favor. Foi sucinto, hein? Bateu o recorde. Não, muito obrigado e parabéns a todos e todas pelo trabalho incrível. E acho que, né, sempre, quando eu comecei com a Escola Azul, Raquel era a primeira pessoa que sempre me dizia isso: não vai haver Escola Azul sem os parceiros. Né? E acho que não vai ter currículo azul também sem parcerias, ainda mais num país desse tamanho. Né? Definitivamente não tem, né, Fábio, como a gente conduzir um processo nacional se não tiver junto de quem está lá na região, na base, né? São feitos por eles. Muito obrigado a todo mundo. Sei que hoje foi uma manhã um pouquinho mais longa, mas acho que igualmente importante e necessária. Então eu convidaria para o nosso almoço, que vai ser um pouquinho mais curto, para a gente tentar não estender à tarde. À tarde nosso objetivo é acabar mais cedo, a gente também sabe, inclusive, que tem várias pessoas já com horário de viagem hoje. Então acho que a gente tem aí uns 40 minutos de almoço. O almoço vai ser servido aqui. Convido também que a gente possa circular. Lembrando que os trabalhos que estão aqui hoje são novos, são outros trabalhos, são outros posters, para que a gente também possa conhecer e conversar um pouquinho com os colegas. Obrigado.